Olá, turma. Boa noite. Prazer, sou o professor Matheus. Primeiramente, eu quis fazer esse vídeo para ter esse momento de apresentação com vocês. Vou estar assumindo a matéria de movimentação e armazenagem, um módulo de 80 horas, que já está tendo aí, se não me engano, vocês tiveram até a primeira avaliação já, e também o de controle de perdas. Então, para quem gosta de saber um pouco sobre as qualificações, do professor, da pessoa que está trazendo esse material para vocês, sou formado em engenharia de produção. Tenho alguma vivência aí na questão de empresas, de trabalhar com consultoria, tenho especialização na área da qualidade, então já trabalhei principalmente com auditoria de empresa também, e tenho outras especializações, questão de marketing, TI e outros cursos complementares. Mas o foco principal aqui é a respeito da logística. Então eu trabalhei alguns anos em centro de distribuição, eu tenho propriedades para estar trazendo essa matéria e também para estar trabalhando exemplos didáticos com vocês. Então a primeira coisa que eu queria trazer aqui é que às vezes vocês compreendem a matéria, mas estudam ela num sentido teórico e não vê o aprofundamento da questão da prática. Então eu quis trazer uma pegada hoje um pouco mais descontraída sobre essa matéria, sobre o que é movimentação e armazenagem. Então eu creio que o professor de vocês já veio, apresentou a ementa, está trabalhando aí todos os conceitos teóricos a respeito desses tópicos aqui, inclusive eu vou fazer algumas perguntas para vocês a respeito disso daqui depois no final desse momento que a gente está tendo. Então a primeira coisa que eu quero aqui é conversar com vocês aonde entra tudo isso. Essa matéria de movimentação e armazenagem, por que ela é tão importante? Por que eu, num curso de logística, estou vendo isso? Quando você vê o nome movimentação e armazenagem, você já pensa, poxa, é chegar caminhão, colocar a paletrans ou a empilhadeira lá, tira essa grade, tira esse pallet, joga lá dentro do estoque, acabou. Então, a maioria deve ter essa imagem simplória sobre movimentação e armazenagem, só que ela vai muito além. Da mesma forma que eu creio que muitos aí que estão no curso de logística hoje, pensa que logística está muito ligada a frete ainda, né? Ah, você está fazendo curso de logística, então você está aprendendo a fazer frete agora? Você está aprendendo a calcular a rota de caminhão? Então eles têm uma visão muito pequena do que é a matéria, do que é essa aplicação. E vocês na área já devem ter percebido quão grande é a aplicação da logística. Ela vai desde essas simples aplicações, em questão de caminho, de percurso, de modais, até mesmo em questão de layout fabril, administração, da questão financeira sobre estoque, sobre a questão de economia. Então ela vai muito além. E ela pode ser um dos pontos principais de virada aí de uma empresa. Uma empresa, quando ela está declarando quase falência aí, e ela começa a avaliar, ela vai ver que a maioria dos problemas dela está em estoque excessivo, o que é um problema de armazenagem. Também questão de produção, a produção dela demora demais, você vai ver que é problemas na movimentação, um layout que ele é defeituoso. Não pensaram no fluxo dos processos. E adivinha só onde você tem uma base para pensar nisso? Numa matéria chamada movimentação e armazenagem, numa matéria chamada layout produtivo, numa matéria de controle de perdas. Então tudo isso vai se conectar para que você tenha ferramentas para aplicar isso na prática. Lembrando que quando você faz um curso técnico, um superior que seja, você vai sair da visão operacional e você vai ver o que está atrás. Então você precisa tirar esse pensamento comum, esse senso comum e começar a ter um pensamento sistêmico. Tá, professor, o que é isso? Começa a falar a palavra difícil, não, que você já me perdeu. Então vamos lá. Pensamento sistêmico. O que é isso? A partir do momento que você começa a estudar, você vai desenvolver o senso científico. Então quando alguém fala para você, nossa, olha, ficou mais barato, você vai compreender que aquilo teve um valor menor do que deveria ser. Só que você quer entender o fenômeno. Então a teoria é você entender esse fenômeno. Por que está mais barato? Como que eu faço para que ele se torne o meu novo normal? Então, como que eu faço para replicar esse evento? Quais são as métricas? Quais são os parâmetros? Então, é através desse estudo, através disso que você começa a ver por que eu devo aprender a teoria e como que ela vai me ajudar na hora da prática. É justamente essa parte do pensamento. Eu tenho que desconstruir o fenômeno, desconstruir o que está acontecendo para mim poder replicar. Se não aconteceu por acaso, e algo por acaso não é confiável. Sem confiança não tem qualidade. Então, lá na ementa, fala para você estar trabalhando esses temas aqui ao longo dessas 80 horas. Então, movimentação e armazenagem de materiais. Aqui a gente vai ver principalmente a questão da intralogística. Então, eu não vou chegar muito aqui e apresentar a ementa, porque com certeza vocês já viram isso no primeiro dia de aula. Se não viram, avisa que depois eu volto na próxima aula, no nosso próximo encontro, eu venho trazer para vocês aqui detalhadamente. Então, qual que é a finalidade disso? Para que serve essa matéria? Para que eu estou vendo isso aqui?
A maior finalidade que eu falo para vocês, ela está relacionada ao PCP e à intralogística. Então, a movimentação, né, e a armazenagem, ela vai ser o meio de campo dessas duas áreas aqui. Ela vai ajudar principalmente aqui. Por quê? O PCP, que agora tem mais um P, né, a gente chama de PPCP, Programação, né, e Controle da Produção. Então, a gente vai pegar agora e vai fazer todo essa junção. Por quê? Quando eu falo de controle da produção, eu tenho se o material tem no estoque, ele está disponível para produção, o tempo que ele vai demorar, o layout produtivo daqui até lá, se tem uma deficiência, se o estoque físico bate com o virtual. Então eu vou fazer um controle aí, ó, muito grande, porque senão não adianta eu fazer um planejamento, né? Eu vou lá e faço o planejamento e a programação da minha produção para hoje. Hoje a gente vai produzir bolacha de chocolate. Não tem o recheio de chocolate, só tem o recheio de doce de leite. Mas lá no sistema virtual, que é na hora que você pesquisa, lá no sistema ERP da empresa, que nem o seu celular aí, que tem o Android, você vai nos aplicativos, você vai entrar lá no da empresa, para quem nunca entrou, você vai entrar como se fosse um acesso às suas redes sociais, e aí você vai puxar o estoque dessa mercadoria pelo código dela. E adivinha só, lá no estoque tem 3.000 unidades. Só que não tem nada no estoque físico. E aí, cadê o controle? Cadê os princípios básicos sobre movimentação? Porque quando eu falo de movimentação, eu tenho a movimentação de distribuição, então está saindo daqui para outro lugar, e eu também tenho a movimentação de entrada, então veio de outro lugar para cá. Vocês conhecem muito como distribuidor e fornecedor. E se essa pessoa ela deu entrada na nota fiscal, que é o mais comum, sem ter a mercadoria ali, já é um problema de conferência, porque ele afirmou para mim que tem esse produto aqui, mas ele não está ali, então já não está tendo conversa. Então, como que funciona tudo isso? A intralogística, que é essa logística interna da empresa, ela precisa ser exímia, ela precisa ser muito assertiva. Começa lá na parte do recebimento. Chegou o caminhão, vai descarregar, quero nota fiscal. O conferente tem que fazer a conferência, depois disso tem que dar entrada no sistema. E isso tudo, se na hora da conferência o material estava correto. Se tiver com falta, se tiver com qualquer problema, ele tem que ser resolvido antes de entrar para dentro da empresa. Depois que entrou, depois que deu baixa na nota, acabou. Então você adquiriu essa responsabilidade, então toma cuidado com isso. Tá? Senão vai gerar problema entre você e seus fornecedores, você e sua distribuição. Da mesma forma que essa intralogística, ela também pode ser responsável por problemas de administração de estoque. Por quê? Entrou essa mercadoria, aí você vai lá no endereçamento. Aí eles vão endereçar essa mercadoria em algum vão, né, em algum local para o pique. O que é o pique? É a área de retirada que alguém vai utilizar esse material para produção. Chega lá, está vazio. Não, então desce o aéreo. O que é o aéreo? Supostamente seria o estoque para abastecer esse local de retirada que está vazio. Então é simplesmente o extra, que nem na sua casa. Acabou o leite que vocês estão tomando, você vai lá na despensa e pega um novo. Se você vai na despensa e não tem, significa que acabou. Mas aí você pergunta ao seu pai, sua mãe, sua esposa, enfim, qualquer outra pessoa, fala, olha, acabou o leite, parece que tinha um aqui na despensa. Aí a pessoa vai confirmar, fala, não, usei o último ontem. Você faz esse controle de boca a boca na sua casa já. Numa empresa isso não funciona. Por quê? Você tem vários turnos rodando. Não é 1 litro de leite, não é 3 litros de óleo, não é 3 pacotes de arroz. A gente está falando de quantidade massiva, de quantidade produtiva. Então é produção em massa, é em série, é um estoque alto. Então não pode ser de boca a boca, eu preciso ter um controle assertivo. Então, cadê essa mercadoria? Consta que tem tanto no meu sistema virtual. Cadê ela? Ah, tá chegando ainda. Mas como que você deu entrada num negócio que ainda tá chegando? E se vier metade? E se tiver faltando? E se a data de validade estiver errada? E se vier danificado? Se o caminhão quebrar no meio do caminho? Como que você dá um ok para mim aqui, sendo que eu já controlei a minha produção e programei ela para hoje se a mercadoria não está aqui? Não existe isso. Aí tá todo mundo parado, mão de obra ociosa. Mão de obra ociosa, você está perdendo dinheiro. Então entendeu que tem muito pequeno detalhe que às vezes a pessoa fica ali, ó, não, eu vou adiantar o serviço, eu vou acelerar isso, vou aquilo outro. Não, que essa empresa aí ela nunca erra. Então esse nunca erra, ele é muito forte dentro de qualquer procedimento. Até máquina, ela tem esses pequenos erros aí devido à parte de ajustagem, uma hora ela vai precisar de manutenção. Imagina processos que estão focados no ser humano. E aí você vai ver justamente essa questão de estoque com endereçamento errado, com quantidade errada, transformação errada.
Quem já trabalha dentro da empresa, o que eu estou falando aqui talvez não seja nem novidade, já está cansado, já viu tudo isso aí acontecendo na empresa, já está falando, nossa, eu não gosto nem de pensar nisso, já dá dor de cabeça. Para quem nunca entrou dentro de uma empresa, para quem não está na área, saiba que na hora que você entrar lá, você vai se deparar com esses erros e eles são recorrentes. Por quê? É alguém que quer adiantar o processo da intralogística e não segue as normas e as padronizações. É alguém que dá entrada nessa mercadoria, faz tudo certo, mas não presta atenção no modelo de saída. Como assim modelo de saída? Uma das matérias aqui é embalagens, acondicionamento e unitização. Isso daqui parece bobo, mas acontece erros graves. Um exemplo aqui, vamos falar de bebida. A questão de cerveja. O mais comum é que aquela cerveja de latinha 269, a palito, né, que a maioria do pessoal conhece, ela vem naquelas caixinhas com 15. E tem estoque que funciona por unidade. Tem estoque que funciona por aquelas caixinhas fechadas, o blisterzinho com 15. Então, dependendo do jeito que o seu estoque aceita e você converte errado, vai ferrar de uma maneira muito grande. Por quê? Nenhum pallet pode ter 15 mil unidades ou pode ter, né, 1.000, 10.000, 5.000 cartelinhas daquela. Então, à medida que você informa isso e não percebe a unitização dela, como que ela está blocada, já está errado. Você vai comprar algum produto, principalmente quando é supermercado, você consegue comprar muita coisa na unidade ou no quilo. Agora, quando você tem um estoque massivo de empresa no centro de distribuição, geralmente você trabalha com cartela, você trabalha com pallet, você trabalha com uma unitização, né, um modelo de estoque diferente. E aí, se você não presta atenção nisso, você já erra lançando falsas informações no estoque. E o que esse estoque representa? Dinheiro. É dinheiro. Você pegou o seu dinheiro e comprou aquele material para transformar em um produto. É produção. Então, se eu chego lá e falo que aqui tem 15 mil cartelas e na verdade era 15 mil unidades, você já percebe o erro aí que tá. Então, a pessoa vai pensar, nossa, mas tem produto demais. Joga uma promoção, vamos fazer alguma coisa. E aí o vendedor que não tem nada a ver, ele nem conhece, não sabe nada de logística, simplesmente entrou no sistema e puxou o estoque, porque o cliente dele queria comprar. E aí você vai lá e dá uma venda dessa. E aí já deu problema lá para frente. Então, é um meio de campo que eu falo que ele afeta muito, ele afeta tudo. Ele afeta a questão das finanças, ele afeta o controle da auditoria, ele afeta vendas, afeta metas, objetivos. Então, é uma bagunça muito grande quando isso daqui não está organizado, quando você não tem noção do que você está fazendo. Por isso que é uma matéria muito importante. Sem contar que a NR11 e a NR12 são normas regulamentadoras obrigatórias. Isso aqui é lei. O não cumprimento dessas normas aqui é passível aí de né, sanções, é passível de alguém ir preso, dentre outras coisas aí. Então, é uma lei, ela é obrigatória, não se descumpre leis. E isso daqui, ó, a maioria não está atento dentro das empresas. Então, o interessante, já que você está trabalhando na área ou vai começar a trabalhar na área, comece da maneira certa, para que na hora que vem um processo de auditoria externo, na hora que vem uma fiscalização, na hora que vem uma Anvisa da vida aí, ou um Inmetro, independente do setor que você está, você não passe feio, não passe um vexame. Por quê? Muita documentação vai ter a assinatura do técnico, do responsável. E se for você, você vai ter que responder por esses erros. Então, como que eu vou saber a maneira certa se nem me explicaram, se nem me orientaram? Então, começa aqui, nessa teoria básica, nessa teoria simples, todo mundo fala, ah, mas na hora de aplicar é muito diferente, isso aí na hora de aplicar, na hora de trabalhar não funciona. Quando se trata de lei, quando se trata de pensamento transformador, quando se trata dessa parte sistêmica, não só funciona como você deve fazer valer a pena. É claro que, juntamente com tudo isso aqui, você vai ter um técnico de segurança para te orientar, você vai ter alguém voltado da área de produção também para te dar suporte, você tem um financeiro, você tem uma equipe para trabalhar junto, então não é você sozinho. Mas ainda assim, eles não entendem de logística, ou pelo menos a maioria não vai entender. O máximo que eles vão fazer é, e aí, qual que é o seu parecer técnico? O especialista, a pessoa que sabe de logística, que é você, foi contratado para isso. Então o vendedor, você não vai falar, mas por que você fez isso aqui? O vendedor, ele não sabe, ele não tem orientação, ele não está tendo esse momento que vocês têm aqui. Ele teve outra coisa, ele teve o marketing, ele teve questão de venda, questão de tudo isso, armas de persuasão, mas agora, o que é transporte, o que é estoque, o que é layout, o que é distribuição, o que é processo milk run, ele não viu nada disso, ele não sabe. Então, quem tem que levar essa metodologia para dentro da empresa
são vocês. Então, a finalidade do PPCP, né, do Planejamento, Programação e Controle da Produção, da intralogística, que é uma parte que a maioria das empresas são bem defeituosas, é você que vai ganhar esse meio campo. Para isso, não só essa matéria vai ser muito importante, não sei se vocês tiveram esse momento de orientação sobre ela, mas também as outras. Então, foquem bem, né? Pausa o vídeo aqui agora e dá uma olhada nesses tópicos aqui, vê se teve algum que talvez vocês não entenderam bem, vocês queriam ter aprofundado mais e não foi aprofundado, e aí na próxima aula a gente já começa a focar nele. Então respondam para mim lá na atividade do Google Forms, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá? Vocês vão entrar lá e vocês vão marcar o que vocês querem ver na próxima aula, mediante aqueles tópicos, tá? Sobre a ementa lá, focado no curso. E aí a gente começa a trabalhar a partir dele, para que a gente possa reaver aí todo esse material aí, para não perder nada, e fazer um curso voltado para o aprendizado de vocês. Então aqui tem muita matéria que poderia se abrir aí para um momento enorme. Por exemplo, dimensionamento de espaço, a gente pensa no layout produtivo. Uma coisa que ninguém pensa, né, ou pelo menos a maioria não pensa, é que quando você dimensiona o espaço errado, quando você faz essa metragem, você posiciona a máquina, essas coisas erradas, tem um custo de movimentação. E tem um custo maior ainda para armazenagem de materiais. Eu falo isso aqui muito, né, quando eu dou essa matéria aqui um pouco mais voltado para o setor de infraestrutura, na área de construção civil, é o seguinte: você nunca vai chegar numa casa onde vai começar a construir e começar a nivelar o terreno agora. Tá lá ainda olhando o terreno e tal, tá fazendo, bota fora, tirando todo o material, fazendo a limpeza ainda. Você não vai ver o caminhão lá do material de construção que ele comprou já descendo vaso, descendo piso, descendo chuveiro. Você não vê. Por quê? É por etapas, é um processo lógico. Você vai fazer o fundamento, depois subir as paredes, aí você forra. Tem tudo isso até vir com o acabamento. Então aqui você tem que pensar dessa mesma maneira. Por quê? Quando você não tem um planejamento correto, você não percebe os processos e não põe isso em ordem cronológica, você não faz essa avaliação de alternativas aqui, consequentemente você vai ter perdas enormes. Então é material que vai ficar ocupando espaço que não deveria, de um outro muito mais importante. Você acaba utilizando esse material de uma forma indevida, porque ele não foi projetado, porque ele já está ali e era o que você tinha de opção. Então você começa uma série de erros, uma série de escolhas, que no final vai demonstrar índices horríveis. E sabe o que acontece com esses índices horríveis quando você não entrega o prometido, quando você começa a falhar nas metas e nos objetivos dentro de uma empresa? Primeira coisa, ela vai perder dinheiro. E ela não vai continuar com isso. Então a primeira coisa que ela vai falar: ele é um mau profissional, não sabe administrar, não sabe gerir, não entende nada dessa área aí que ele foi contratado. O que eles fazem? Tchau, obrigado. Entre o próximo. Então tem muita empresa que ela é assim: se você não consegue atender os padrões, eles te dão as oportunidades, você tem todas as ferramentas, o apoio. Não conseguiu? Infelizmente, a gente vai pedir para você, né, se retirar e dar espaço para outro que saiba o que está fazendo. Então a realidade dentro das empresas elas pode ser muito cruel, mas para aqueles que não estão aptos, para aqueles que não fazem um bom curso, para aqueles que não tentam aprender. Então, aprenda de verdade, para que na hora que você começa a pegar experiência, na hora que você começa a estagiar, na hora que você esteja trabalhando mesmo, joga essa visão operacional para o lado e começa a ver como um técnico. Peraí, esse material aqui, ó, que está obstruindo essa passagem, ele não deveria ser aqui, isso aqui já está errado. Ele trouxe esse material aqui agora, mas né, não é a maneira correta. Uma definição seria isso aqui, isso aqui. Então você já começa a pensar desconstruindo os problemas e achando resultados. Então o técnico, né, a pessoa que ela está no tático aí, no sistema operacional tático, ela tem que começar a pensar a ser um resolvedor de problemas. Não é pegar esses problemas e falar: e agora acabou o meu dia. Nossa, eu chego na empresa, é só problema. Infelizmente você é contratado para resolver problemas. Se não tivesse problema nenhum, o dono, os acionistas, os diretores, eles mesmos tocavam o barco. Era só eles e o pessoal fazendo lá. Só que não, você está lá justamente para fazer isso acontecer, porque eles têm o dinheiro e você tem toda essa experiência, toda essa bagagem e o conhecimento para fazer acontecer. Então, eu espero, né, ter ajudado vocês aí a ter uma orientação maior sobre o curso, a ver, né, com novos olhos daqui para frente os próximos módulos, não só esse que eu estou apresentando para vocês, todos esses do curso. Tenta ver a aplicação, pergunta para o professor, como que eu vou aplicar isso? Aonde eu vou ver isso dentro da empresa? Para que isso vai me servir lá na frente? Me esclarece a finalidade disso. Corram atrás para vocês terem essa percepção, esse gostinho do que é
estar lá dentro, como vai ser quando eu me tornar esse profissional. Para não ficar aquela coisa, nossa, eu estou fazendo curso de logística e eu não sei nada, eu vou terminar esse trem sem saber nada. Não, não vai. Ao longo do curso você está vendo muita coisa, você está criando uma bagagem enorme. Você ainda não viu a finalidade porque você só está vendo letras e teoria. Você ainda não entendeu a aplicação. Então, talvez o que te falta é a aplicação, uma visão ampla do que pode acontecer. Então, fica aqui o meu parecer, né? A minha orientação ampla para vocês dessa matéria de hoje. Lembrando, não esqueçam de acessar o link, por favor. Vai ser de grande proveito para todos. Na semana que vem, eu creio que a gente vai ter a nossa aula e aí vocês vão entrar de férias. Então, a gente volta na semana que vem. Temos ainda um novo módulo na quinta-feira comigo. E aí a gente vai ter o direcionamento lá. Mas de princípio, né, eu quero conhecer vocês nessa semana e na próxima, para que em janeiro a gente volte aí 100%, para que faça esse curso acontecer da melhor maneira possível. E o que eu puder fazer para ajudar vocês aí a obter esse conhecimento, a sanar dúvidas e tiver ao meu alcance, eu vou fazer. Então conto com vocês e podem contar comigo também. Então vamos fazer acontecer, né? No mais é isso. Queria agradecer aí o tempo de todos, né? De vocês estarem aqui assistindo até esse momento. E para aqueles que não assistiram e já pulou no final, você perdeu muita informação, hein? Depois não diga que eu não avisei. Fiz a minha parte. No mais é isso. Fiquem com Deus e até semana que vem. Lembrando que semana que vem teremos a nossa aula dessa matéria via Google Meet. Da quinta-feira também vai ser via Google Meet. Ao longo aí dos dias eu vou passando mais orientações. No mais, é isso. Não esqueçam de responder aí o Google Forms, tá? Vou bater nessa tecla. Então, obrigado a todos e até a nossa próxima aula. Me despeço por aqui.